Esse é o momento em que o mundo do futebol parou. Não apenas para ver a final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França, mas também para mergulhar em uma polêmica que ecoa até hoje. A derrota brasileira por 3-0 naquela final deixou dúvidas, teorias e um enigma. O que realmente aconteceu naquele jogo? O Brasil chegava embalado, era o atual campeão de 1994. Tinha Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e um time considerado quase imbatível. A França, por outro lado, jogava em casa e tinha Zidane como seu principal jogador. A atmosfera para a seleção brasileira era ótima, porém, naquela final tudo mudou. Horas antes da partida, uma notícia chocou o mundo. Ronaldo, a grande estrela, havia sofrido uma convulsão no hotel da concentração. Os relatos contam que o quarto virou desespero, com colegas tentando segurar o atacante para que não se machucasse. Ronaldo foi levado ao hospital, submetido a exames e inicialmente ficou fora da escalação oficial entregue à FIFA. O Edmundo seria seu substituto, porém tudo mudou. Minuto antes da partida começar, Ronaldo foi escalado novamente para começar aquela partida. Essa decisão deixou jogadores, jornalistas e torcedores em choque. Como alguém que havia acabado de sofrer uma convulsão poderia entrar em campo em uma final de Copa do Mundo? O jogo foi desastroso para o Brasil, que parecia um time fraco. Zidane brilhou naquele jogo, fez 2 gols de cabeça e a França venceu o Brasil por 3-0, o primeiro título do Mundial francês. E é claro, vencer contra a maior seleção do mundo sempre tem aquele gostinho a mais. Mas a derrota não foi aceita apenas como um dia ruim. Teorias surgiram a partir daquele dia. O ponto mais controverso foi o suposto envolvimento da Nike, patrocinadora da seleção brasileira desde 1996. Na época, circulou a teoria de que a Nike teria pressionado a CBF para que Ronaldo jogasse, custasse o que custasse. Afinal, ele era o grande rosto da marca, o homem das campanhas globais da Nike. Uma final sem Ronaldo fenômeno naquele momento seria uma perda de milhões para a Nike. E é claro que a Nike não queria perder esses milhões que ela tinha investido em marketing. Naquela época, jornais e revistas começaram a levantar suspeitas, como por exemplo, a Nike teria obrigado a seleção brasileira a escalar o Ronaldo. Ela tinha poder para isso? O barulho foi tão grande que o caso chegou no Congresso Nacional do Brasil. Em 2001, houve uma CPI, a famosa CPI da Nike, que era para investigar a relação entre a empresa e a CBF. A CPI apurou documentos, contratos e depoimentos. O contrato da Nike com a CBF realmente tinha cláusulas que davam forte influência sobre a seleção, especialmente em termos de marketing e visibilidade de atletas. Mas oficialmente nunca se provou que a Nike obrigou a escalação de Ronaldo. Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, negou qualquer pressão. A versão oficial foi que Ronaldo foi liberado pelos médicos e que ele quis jogar. Mesmo assim, a dúvida ficou no ar. A imagem da Nike foi arranhada e o Brasil ficou marcado por esse episódio. O próprio Ronaldo já disse que ele não se lembrava muito do que aconteceu naquele dia, que ele apenas tinha se lembrado de que acordou no hospital e que tinha perguntado se já estava na hora do jogo. A carreira dele seguiu brilhante. Ele foi o artilheiro em 2002 e levou o Brasil ao Penta. Mas aquela noite em Paris sempre ficou com uma cicatriz, que até hoje é lembrada. A derrota de 1998 não foi apenas um revés esportivo. Foi um episódio carregado de mistérios, negócios e política. Até hoje, torcedores se perguntam: o Brasil realmente vendeu aquela Copa de 1998 para a França? Muitas pessoas, até os dias de hoje, fazem essa pergunta. A polêmica da final da Copa de 98 segue viva mais de 2 décadas. Talvez nunca tenhamos uma resposta. E a pergunta continua ecoando. A final de 98 foi apenas futebol ou foi um jogo manipulado nos bastidores? Agora eu deixo essa pergunta para vocês. Você acha que aquela Copa foi manipulada? O Brasil vendeu ou o Brasil jogou mal mesmo? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.